mais um vídeo para o canal e desta vez falarei sobre o Naruto, mais especificamente sobre a minha nostalgia em relação ao Naruto, minha experiência, né, da primeira vez que eu assisti, né, da época que eu assisti pela primeira vez, o que eu penso sobre esse anime, né, esse desenho animado japonês, mas especialmente a nostalgia que eu sinto pelo Naruto, por esse desenho, que é a primeira vez que eu assisti esse desenho, acredito eu, foi em 2007, se não estou enganado, 2006, 2007, acredito até que foi 2007. Foi justamente quando eu terminei o ensino médio e já estava naquele preparo, né, para tentar vestibular. Isso lá, né, na época em que não existia Enem, era basicamente vestibular, né? E eu quis, então, eu estava em casa, né, fazia aula particular e eu gostava bastante de ver Naruto, né? Eu comecei a ver, não lembro o primeiro dia que eu comecei a ver Naruto. Eu sei que eu gostava muito de ver, que foi justamente a primeira fase, porque o SBT só mostrou a primeira fase. Então eu lembro com muita nostalgia desta época, uma época tranquila da minha vida. Não digo que a época que eu estou vivendo agora não seja também tranquila, mas era uma outra época em que eu ainda era adolescente, não tinham certas pressões que hoje em dia as pessoas, os adultos com seus 30 anos costumam ter. E era realmente muito, muito bom. A primeira fase do Naruto eu considero uma fase perfeita. Acho que, inclusive, se o desenho tivesse parado nessa fase, teria sido muito bom, teria sido fantástico, né? É uma fase que os personagens estão sendo mostrados de maneira muito interessante, se desenvolvem, né, de maneira muito interessante, as histórias são muito envolventes, tem um humor característico desse anime, que eu, por exemplo, não vejo em outros animes, como Cavaleiro do Zodíaco, que é muito mais sério, né? E enfim, é tudo muito melhor, porque eu resolvi começar a assistir Naruto Shippuden, que eu acho que é a segunda fase, né, do Naruto, a segunda temporada. Eu definitivamente não gostei. Eu achei que é uma história que continua, né? É uma história que não, ela fica parada nessa coisa, né, da relação do Naruto com o Sasuke e a Sakura. E é uma coisa meio que eu não gosto. Eu gosto de histórias mais fluidas, né? Que as coisas sejam resolvidas. Não gosto, acredito eu, é uma coisa que eu assim, realmente não gosto de ver uma série inteira, não sei quantos capítulos, em que o assunto é o mesmo, não muda, né? Então, eu comecei a assistir isso, foi assim, alguns anos atrás, não sei se 3 anos atrás, comecei a assistir pela Netflix. Eu não gostei de Naruto Shippuden, também por algo que eu já não gostava muito no Naruto, mas se tornou mais evidente no Naruto Shippuden, que são as piadinhas, o humor ofensivo do Naruto. Eu sei que todo humor, né, toda comédia tem um fundo de ofensa, né, quase impossível não ofender, né, nem que seja a pessoa que está fazendo a piada, né, que está contando a piada. Mas no caso do Naruto, são certas coisinhas que eu gostava, eu curtia, mas achava meio assim, meio infantil. E no Naruto Shippuden tem um episódio aí que eu acho bastante preconceituoso e está relacionado a um cenário, né, a um mundo, a um universo em que esse tema não é abordado em momento algum,
e quando é abordado é só para fazer piadinha. Então, e estou me referindo à sexualidade, mais especificamente à diversidade sexual. Não é apenas heterossexualidade. Então, eu realmente não gostei, nem um pouquinho, e vem ainda com essa questão, né, que é para piorar. Você faz uma piada sem graça, falando de um tema que é um tema sério, não é um tema... Bem, você pode até fazer piada, né, no mundo da comédia, originalmente, né, idealmente, qualquer coisa poderia ser usada para fazer piada, né, para ser fonte de piada. Mas mesmo assim, né, assim, é um assunto complexo, eu não tenho uma opinião plenamente formada ou conclusiva sobre esse tópico. Eu acho bastante complexo, eu acho que é muito dependente da obra artística que está falando, né? Tem obras e obras, tem certas obras de comédia, né, em que tudo é permitido, porque a piada é permitida. Tem outras que você já fica assim, sabe? Você já percebe que existe uma certa preferência em fazer piada em certos grupos. No caso do Naruto, faz piada por aparência, faz piada com gordinho, e a gente sabe que o Japão é um país que a maioria das pessoas são magras, né? E tem esse episódio, assim, que eu acho um episódio ridículo. Achei ridículo. Achei tão ridículo que eu até parei de ver. Mas eu não parei de ver apenas por isso, porque eu já estava achando sem graça. Sabe, essa história amarrada do Sasuke com a Sakura, de salvar o Sasuke, né, para um pouco de spoiler aqui, né? Eu acho assim, novamente, não gosto dessas histórias amarradas. Eu gosto de histórias fluidas. Deve ser por isso que eu gosto tanto de Cavaleiros do Zodíaco, porque acontece, né, e as coisas elas vão se resolvendo, elas vão acontecendo, elas não ficam paradas, sabe, sem se resolverem. Eu também não gosto muito de histórias muito complexas em relação ao anime, né? Eu acho que para ser uma história muito complexa, você tem que prestar muita atenção, você tem que estar muito, né, imerso naquilo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Da mesma maneira que eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo outra, eu estou ouvindo uma música, eu estou escrevendo. Então, assim, para mim não funciona, eu não gosto disso. Tem gente que gosta, tem muita gente aí que adora série complexa, ficam entretidos, ficam vendo, assim, ficam um dia inteiro vendo a série, várias temporadas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Tem gente também que vê filmes de 2, 3 horas, 4 horas, consegue ver um filme inteiro. Não sou essa pessoa, não consigo ver um filme grande inteiro. Tanto é que quando o filme é muito bom e eu gosto muito de ver o filme, que eu já tinha visto antes e eu quero ver de novo, nunca eu consigo ver o filme inteiro. Eu paro uma hora, né, pronto, agora eu vou ver, né, em outro dia. E é isso que acontece. Eu sou essa pessoa, não sou uma pessoa imersiva. Tenho uma facilidade, né, de me submergir em uma obra artística e ficar naquela obra, só naquela obra durante horas, durante dias. Até que eu também tenho dificuldade para ler, né, pegar uma obra e ficar lendo. E ainda mais quando você percebe que tem um problema sério acontecendo aí, que é o problema da piada sem graça, né? Bem sem graça, bem ofensiva, e em um universo que nunca aborda sobre esse tema, em que a heterossexualidade é compulsória, e ainda mais no Japão, que seria mais ou menos um Japão feudal, não sei, um Japão pré-era Meiji, em que, pelo que parece, a diversidade sexual não era tratada da mesma maneira que foi tratada durante séculos, né, no Ocidente cristão, judaico-cristão. Então, assim, realmente foi bastante decepcionante ver aquilo e foi um gatilho e um motivo para parar de continuar acompanhando o Naruto Shippuden. Mas o Naruto, a primeira temporada do Naruto, eu considero essa temporada como perfeita, maravilhosa, emocionante, o desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento, né, do enredo, da relação entre os personagens, humor,
tem uma certa ofensa, tem, ainda assim, eu acho até uma coisa que poderia ser assim, tem algumas piadinhas que poderiam ser completamente descartáveis, principalmente em relação ao gordinho, não lembro o nome do personagem, do ninja gordinho, o único ninja gordinho que tem na história, Meiji, não, Meiji já era, né, Moji, sei lá, não lembro, que faz um bom tempo que eu não vejo Naruto. A última vez que eu vi foi justamente o Naruto Shippuden. Eu também cheguei a ver de novo a primeira temporada de Naruto. E aí me traz essas recordações, vendo Naruto com a minha mãe, na época, né? Depois do almoço ou na hora do almoço, acho que era depois do almoço, meio-dia, nós sempre almoçamos na casa, né? 11 horas, 11h30 da manhã. E eu lembro também de um primo que chegou a acompanhar com a gente alguns episódios. Lembro da minha mãe comentando que ela ficava assim, com muito medo do Gaara, que ele já era o fodão, né, lá da história, dava muito medo, era muito, né, estranho, né, esquisito, bizarro. Então, eu tenho essa nostalgia, né, lá dos meus 17, 18, né, 18 anos de idade, pré-universidade, né, no ano, provavelmente no ano que eu passei para a faculdade, e aí eu acho que eu até parei de ver, porque não tinha como, né, conciliar os horários, né, Naruto passando sempre na casa, né, do meio-dia, 11 horas, meio-dia, e quando eu entrei para a faculdade, eu tinha que ir para a escola, né, faculdade, né, eu tinha que ir para a aula. E as aulas eram mais ou menos nesse horário, e depois tinha que sair para almoçar no RU, e assim, demorava também algumas vezes, tinha que esperar ônibus. Foi uma época realmente muito boa. Eu tenho uma nostalgia muito boa dessa época. A trilha sonora do Naruto também muito boa, maravilhosa. Particularmente duas músicas que eu gosto bastante. Uma música triste, uma música, né, mais assim, mais, eu não diria alegre, mas revigorante, né, enérgica. Realmente eu tenho essa lembrança, essa nostalgia do Naruto lá para 2007, 2008, passava inclusive no SBT. São bons tempos para recordar, e da primeira temporada, né, que eu considero assim perfeita. E é isso.